E a gente segue esse programa trazendo mais um entrevistado para falar com a gente sobre a situação dos manifestantes que foram presos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília, que estão na Papuda. A gente vai trazer informações em primeira mão para vocês sobre a situação deles lá na Papuda, quais são as reivindicações. A gente tem aqui com a gente o advogado Anderson Cortez, que já está aqui. Tudo bem, doutor Anderson? Olá, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Tudo ótimo, boa tarde. Muitíssimo obrigada por vir ao meio-dia em Brasília. E eu já começo perguntando, quais são as principais reclamações que o senhor esteve com alguns dos manifestantes que foram presos, que estão lá na Papuda? Quais são as principais reclamações deles lá na Papuda e as reivindicações? Bom, Kis, eu estive sim com alguns manifestantes, nós estamos assistindo algum deles, tanto ali na Papuda quanto ali no presídio da Colmeia Feminino, e eu tenho percebido que a reclamação, ela é meio que idêntica, vamos colocar assim dessa forma. Eles estão reclamando das condições ali do local que eles estão alocados, estão reclamando das condições mínimas e básicas de higiene, um banheiro adequado, e também estão reclamando do tempo para a realização das audiências de custódia. Tem demorado bastante, estamos numa situação atípica, são muitos presos de uma vez só, sabemos que não é fácil para o judiciário, nem para a estrutura do GDF para gerenciar toda essa situação, mas também sabemos que a lei ela é muito clara a respeito disso. Perfeito. Doutor Anderson, como o senhor mesmo pontuou agora, foi uma prisão em massa, né? Isso gerou superlotação lá do presídio? Como é que está isso? O que gerou sim, tá? Apesar da organização, eu acredito que realmente está acima daquilo que é o normal. Eu sou especialista também em execução penal, trabalho bastante com essa questão dos presos ali dentro do presídio e tal. E nos dias comuns, nós já verificamos as reclamações de superlotação, e inclusive são dados oficiais. Se vocês verificarem junto à Secretaria de Administração Prisional e solicitar esses dados oficiais, vocês vão poder verificar que o número de vagas é bem abaixo do que o número de presos que nós já tínhamos aqui no DF. E agora, com a chegada desses 1.000 e poucos manifestantes ali que estão ali detidos, a situação se agravou e muito. Eu estive com uma cliente lá na Colmeia e ela me disse que tinham 120 pessoas dentro de uma cela. Então, daí já dá para a gente ver a gravidade do que está acontecendo no sistema carcerário, principalmente depois do dia 8/1, que foi o domingo, depois dos atos que aconteceram ali na Praça dos Três Poderes e também ali na Esplanada dos Ministérios. Perfeito. Doutor Anderson, o senhor mencionou também a questão da demora para audiência de custódia. Como é que está esse processo? Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ele soltou uma determinação semana passada, onde ele fracionou essa competência para a realização das audiências de custódia. A grosso modo é o seguinte, a audiência de custódia, quando ela acontecia antes desse período do dia 8/1, ela acontecia de uma forma única. Ali se verificava a legalidade da prisão e também se verificava a questão dos pedidos que são realizados ali naquela audiência, como relaxamento da prisão, como também o Ministério Público pedia talvez uma conversão numa preventiva, uma liberdade provisória, a aplicação de medidas cautelares. Mas com esse novo cenário, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fracionou. Então, a primeira etapa dessas audiências de custódia estão sendo realizadas simplesmente para verificar a legalidade da prisão. Ali está sendo realizado pela Justiça Federal e pelo TJDFT. Foi delegado pelo ministro Alexandre de Moraes essa competência para eles. Então, ali nessa audiência mesmo, o juiz já fala, eu não posso decidir sobre a liberdade provisória, eu não posso decidir sobre o relaxamento da prisão, e nem decidir sobre uma possível conversão de prisão, porque essa parte vai ser decidida exclusivamente pela competência do ministro Alexandre de Moraes. Então, nós estamos ainda aguardando algumas diretrizes, alguma decisão que possa sair nesses outros próximos dias, para que a gente possa começar também a entender essa segunda fase, que vai ser dessa apreciação dos pedidos.
Doutor Anderson, a gente teve um debate na sexta-feira em que o advogado pontuou que os manifestantes presos podem pegar até 12 anos de cadeia. É isso mesmo? Como é que está a estratégia de defesa para esses manifestantes? Bom, é verdade. O artigo 359-M do Código Penal, ele prevê uma pena lá de 4 a 12 anos, tá? Mas também existem outros crimes que estão sendo imputados a esses manifestantes, como, por exemplo, ameaça, organização criminosa, dano ao patrimônio público, como diversos outros. E somando, fazendo uma soma aí de todos esses crimes, na sua pena máxima, pode-se ultrapassar aí até mesmo mais de 40 anos de reclusão. E isso é muito grave, porque nós estamos acompanhando uma questão da falta da individualização da conduta nessa questão dos manifestantes. Essa prisão em massa, ela gerou essa dificuldade nessa responsabilização, porque não foram todas as pessoas que, por exemplo, depredaram o patrimônio público, não foram todas as pessoas, por exemplo, que invadiram dentro das salas do STF, dos poderes ali. Então, essa individualização da conduta, ela não está sendo realizada de forma adequada nesse momento. E isso é muito preocupante, inclusive, para essa questão da pena em si, de quais crimes serão imputados a essas pessoas. Doutor Anderson, o senhor que esteve com alguns dos manifestantes que estão presos, qual é o sentimento deles? Há um sentimento de arrependimento por ter cometido os atos? Como é que eles estão se sentindo nesse momento, depois que foram presos? Bom, nós podemos verificar em alguns um sentimento de arrependimento. Na verdade, na maioria, vamos colocar assim dessa forma, mas sempre tem aquele sentimento de que estão fazendo algo pela sociedade, pelo país, e de que isso ainda vai ter um resultado, uma produção lá na frente. Bom, estamos verificando que realmente eles estão muito abatidos, mas muitos deles estão psicologicamente bem, fisicamente bem, né? Apesar de muitos ali serem pessoas que não têm nenhuma passagem na polícia, que nunca passaram por uma delegacia, nunca pisaram um pé no presídio, mas eles estão conseguindo se concentrar bem nessa questão, tá? Agora, a questão do arrependimento, eu tenho verificado que alguns, sim, se arrependem, outros demonstram também um arrependimento acumulado ali com o sentimento de que está realizando algo ali para a sociedade, está trazendo algum bem, um benefício, uma discussão, de que alguém ainda vai intervir por eles, do antigo regime presidencial, do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, existem diversas mentalidades ali, mas, de forma geral, é assim que está funcionando. Muita gente, inclusive, veio de fora de Brasília, há muita gente que é de outros estados. Como é que eles estão articulando agora? Os familiares estão vindo visitá-los? Como é que está essa questão? Bom, a maioria, sim, são pessoas de outros estados. Aproximadamente 90%, 95% são de outros estados. Em sua maioria, pessoas simples, pessoas agricultores, também profissionais liberais, tá? E essas pessoas, sim, estão tendo um suporte dos seus familiares, estão tendo um suporte também da OAB. A OAB está bem atuante ali nos presídios, tanto na Papuda quanto ali também na Colmeia. Nós temos ali postos fixos ali na frente do presídio para dar suporte tanto para essa questão da dignidade da pessoa humana, está sempre conversando com os diretores ali do presídio, como também dar um suporte para a advocacia, para que as prerrogativas da advocacia elas sejam resguardadas. E a expectativa é que, após essa realização da audiência de custódia, algumas pessoas ganhem ali a liberdade provisória através das medidas cautelares, outras vão permanecer presas, de acordo ali com o que o ministro Alexandre de Moraes decidir, e aquelas que ficarem presas, já existe um plano para um recambiamento dessas pessoas para o seu estado. Porque, conforme nós falamos no início do programa, no início da entrevista, o Distrito Federal ele já possuía um problema de vagas dentro do sistema prisional. E agora, com essa situação, está, assim, de uma forma exacerbada essa questão de presos ali amontoados, vamos colocar assim. Então, é assim que é o cenário do momento. Eu imagino que a força-tarefa aí, tanto do Poder Judiciário quanto de vocês, advogados, aí, para tentar defender esses manifestantes, seja bem grande. E eu agradeço muito, doutor Anderson, pelo seu esclarecimento, por vir aqui ao meio-dia em Brasília. Sempre que tiver novidades,
sinta-se à vontade, as portas do meio-dia estão abertas para trazer para quem está nos assistindo aí detalhes sobre essas prisões. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com você. Estou sempre à disposição. Obrigado.